Vamos continuar com o nosso curso de Sociologia em doses. Hoje nós vamos falar da filosofia social na Idade Média. Em vídeo anterior nós falamos sobre a filosofia social, destacando a influência do pensamento do Platão e do Aristóteles na formação da filosofia social, que vai contribuir significativamente para o surgimento da sociologia como ciência no século XIX. Vamos então trabalhar nesse vídeo agora sobre a filosofia social na Idade Média, considerando que na Idade Média os pensadores Platão e Aristóteles influenciaram bastante os pensadores desta época. Vamos então trabalhar aqui dois teóricos que são muito importantes, são o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino. O que esses teóricos têm a nos dizer? Primeira coisa, sobre a filosofia social na Idade Média, predominava o pensamento teológico. Então a reflexão era dominada pela religião. Tudo era pensado a partir da ótica religiosa, sim, da Igreja Católica. Havia toda uma predominância do pensamento religioso na sociedade, nas instituições sociais, a forma como a sociedade funcionava e também de que modo se comportavam os indivíduos, os grupos sociais, a partir de então, tendo como base o pensamento do Santo Agostinho e mais na frente do Santo Tomás de Aquino. Então, pensadores inspirados na Bíblia acentuam em suas obras uma concepção teocrática da sociedade e a predominância do fator religioso sobre as instituições. O que significa? Que tudo o que se pensava na sociedade tinha uma base teológica, uma base teocrática, Deus como centro de tudo. E entenda o Deus como centro de tudo, o modo ou a forma como pensavam a igreja e toda a elite que comandava a sociedade já na época. Mais especificamente, podemos retratar aí, essa época seria a época, corresponde à época do feudalismo, do modo de produção feudal, do comportamento feudal na sociedade, tendo o feudo a base, a terra. Santo Agostinho, a sua época é de 354 a 430. Qual o legado do Santo Agostinho? Ele influenciou com seu teocentrismo na formação da sociedade medieval. E foi a partir do Santo Agostinho que se pensou duas formas do comportamento dos seres humanos, dos indivíduos na sociedade. Quais as duas formas? A forma voltada para a matéria e a forma voltada para a religião. É o que o Santo Agostinho vai chamar de cidade dos homens, no caso, a cidade com a predominância dos instintos humanos, da matéria, dos desejos humanos. E a cidade de Deus, que corresponde à cidade divina. No caso, a cidade do homem seria a civitas mundi, e a cidade de Deus, a civitas Dei. Daí a obra do Santo Agostinho, a cidade de Deus. Então, duas tendências que geralmente são mescladas e são confundidas, essa questão aí, cidade dos homens, cidade de Deus. Por que é tão importante isso, essa história? Quando Santo Agostinho escreveu a cidade de Deus, ele vai se basear no pensamento platônico, modelo de sociedade, um Estado modelo de sociedade teocrático, e vai, a partir da filosofia social do Platão, fazer uma ressignificação, dar continuidade ao pensamento do Platão. Essa ressignificação vem com a ideia de Deus. Então, os homens precisavam seguir os caminhos de Deus. E esses caminhos aí de Deus, aí, esse caminho de Deus, corresponde ao que a igreja entendia como o correto. Então temos duas tendências que elas são confundidas geralmente
nessa época aí. Nós temos a primeira tendência, uma que está a serviço da matéria, que é a dos homens, e a outra que está a serviço de Deus, o amor de Deus, com desprezo a si mesmo. É o que se pregava o Santo Agostinho na época. É importante entender que esse pensamento agostiniano não deve ser entendido como algo levado para o fanatismo. O Santo Agostinho, ele vai considerar a filosofia platônica e ele vai remodelar essa filosofia, trazendo para a perspectiva da divindade, mas aí você vai encontrar uma organização que vai dar margem para, mais adiante, o que nós chamamos de ciência. Por quê? Porque o Santo Agostinho, ele vai apresentar as bases de um pensamento social a partir da perspectiva teocrática. Do ponto de vista sociológico, a obra de Santo Agostinho, ele tinha, além de apresentar uma variedade de sugestões para a sociedade, ele também vai apresentar concepções jurídicas, políticas, trazendo um caminho aí, indicando um caminho aí para a forma de se pensar a sociedade, de se organizar a sociedade. E esse caminho aí, que vai corresponder, inclusive, contribuir significativamente para o surgimento da sociologia, é o caminho da filosofia da história, porque o Santo Agostinho, ele vai juntar os elementos históricos, os acontecimentos, para poder, inclusive, formular o seu pensamento, que vai influenciar bastante os pensadores da Idade Média. Todas as ideias que mais tarde desempenharam um importante papel, seja no direito natural do homem, a origem do poder, de coerção que exerce o governo, Santo Agostinho conduziu todo esse pensamento. Ou seja, a ideia de direito natural do homem, a origem do poder, a questão da coerção que exerce o governo, tudo isso o Santo Agostinho fez a sua contribuição para a sociedade. O Santo Agostinho preocupou-se em saber o que é uma lei justa e legítima. Para isso, ele vai levar em consideração os aspectos históricos, a realidade que ele vivia na época, e vai chamar de lei justa ou de lei legítima, tendo como base a filosofia e o pensamento teocêntrico, o pensamento voltado para a teologia. Durante toda a Idade Média, a obra de Santo Agostinho exerceu grande influência sobre os pensadores da época, considerando mais especificamente o dualismo que ele apresenta sobre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Essa influência do Santo Agostinho vai ser muito forte durante um longo tempo aí na Idade Média. Com a razão submetida à fé, todos os estudos desse período da civilização estão impregnados de teologismo e de metafísica. Observe que a perspectiva religiosa e a perspectiva além da matéria, aquilo que está relacionado às ideias, é o que vai predominar nessa época aí, que mais tarde vai influenciar na formação da sociologia como ciência, isso que vai acontecer apenas no século XX. Mas as bases você já vai encontrar por aqui, considerando principalmente esse dualismo, cidade dos homens e cidade de Deus. Vamos falar de outro teórico aí, considerado doutor da igreja, que é o Santo Tomás de Aquino, no século XIII. Ainda aí, na Idade Média, nós vamos ter a mais alta expressão do pensamento filosófico social em Santo Tomás de Aquino, segundo o qual a ideia de conjunto prevalece sobre as partes com sua doutrina universalista. O Santo Tomás de Aquino, diferente do Santo Agostinho, não era seguidor simplesmente das ideias, como na perspectiva platônica. Ele era seguidor da perspectiva da razão, da lógica do Aristóteles. Então, o Santo Agostinho, ele vai
ter a influência do Platão, o Santo Tomás de Aquino vai ter a influência do Aristóteles. O Estado, na visão do Santo Tomás de Aquino, era o mais alto dos sábios. Observe, o Estado, que passou por várias transformações ao longo do tempo, na Idade Média, nessa perspectiva aí, metafísica, aí, esse Estado, essa instituição é considerada o máximo da sociedade. Aqui você vai encontrar as bases do contrato social que você vai ver na obra do Hobbes e na obra do Jean-Jacques Rousseau, que são dois contratualistas. Observe, o Estado como um elemento central, resultante não só da natureza social dos homens, como também da sua atividade voluntária. Vamos ter a perspectiva aristotélica influenciando esse pensamento do Santo Tomás de Aquino. Então, era a ideia do contrato social que mais tarde vai ser bastante desenvolvido pelos teóricos Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. No próximo vídeo, nós vamos falar de filosofia social, só que vamos destacar o Renascimento, que dá margem, dá origem aí para o que nós chamamos de Idade Moderna. Isso aí, se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar um like e de também se inscrever, caso não tenha se inscrito ainda. E não deixe de comentar, de dar a sua opinião e de divulgar os nossos vídeos para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais.